Sempre ouvi dizer que ler é um passaporte para se ser uma pessoa melhor. Que quem lê muito, automaticamente vira alguém mais sábio, mais culto, mais gente boa. Cresci acreditando que as respostas para tudo, desde a felicidade até a ética, estariam encadernadas em livros. Mas com o tempo, a vida foi me dando lições que nenhum livro, por si só, conseguiu ensinar. Conheci pessoas com uma cultura vastíssima, que eram profundamente infelizes e, pior, desagradáveis. E pessoas simples, com pouca leitura formal, que possuíam uma lucidez sobre a vida que era pura sabedoria. Foi assim que fui percebendo, a custo, que a coisa não é bem assim. Já conheci verdadeiros tolos de boca cheia de citações. E é sobre isso que quero falar. A ideia de que ler não te impede de ser um idiota. Não estou de forma alguma a atacar a leitura. Isso seria como declarar guerra ao oxigênio. Ler é uma das coisas mais maravilhosas que podemos fazer. Abre a nossa cabeça. Mostra-nos mundos novos. Coloca-nos na pele de pessoas que nunca conheceríamos. É uma máquina de empatia, um portal para o passado e um telescópio para o futuro. O problema, repito, não está nos livros, mas em quem os lê e em como os digere. O conhecimento, quando mal processado, pode inflar o ego em vez de expandir o coração. Pode construir uma fortaleza em torno do leitor, isolando-o do mundo real que ele julga entender tão bem. Pensa naquele tipo de pessoa que trata os livros como troféus. Aquele que, numa conversa descontraída, nomeia autores a toda hora. Não para partilhar uma ideia e enriquecer o debate, mas para te fazer sentir pequeno, para te lembrar do lugar que ele ocupa numa suposta hierarquia intelectual. Esse é o idiota culto no seu esplendor. Ele domina a teoria, mas falha redondamente na prática. Conhece todos os filósofos que falaram sobre a virtude, mas é uma pessoa mesquinha no dia a dia, incapaz de um ato de generosidade espontânea. Sabe tudo sobre ética nos negócios. Discorre sobre Kant e o imperativo categórico, mas não hesita em passar por cima de um colega para uma promoção, justificando a si mesmo que é a lei do mais forte. Este personagem usa as palavras como um muro, não como uma ponte. A sua cultura não é uma ferramenta para se conectar com os outros, mas um instrumento para se separar, para se provar superior. Ele esquece-se que saber muito sobre o amor na literatura, as tragédias de Romeu e Julieta, a paixão de Cathy e Heathcliff, não é o mesmo que saber amar. Que entender a teoria da compaixão não te torna compassivo. A verdadeira inteligência, a que importa, é a que desce da cabeça e se instala nas mãos, no coração, na forma como tratamos o outro. A outra armadilha perigosa, mais subtil e talvez mais comum, a de usar a leitura como fuga. Conheço gente que devora pilhas de livros de autoajuda, sublinha frases motivadoras, mas não toma nenhuma atitude concreta para mudar a sua vida. A leitura torna-se a própria ação, um placebo que adia a verdadeira mudança. Conheço pessoas que leem romances profundos e complexos sobre relacionamentos, sobre perda e redenção, mas são incapazes de ter uma conversa honesta e vulnerável com o próprio parceiro. Elas confundem o ato de ler sobre a vida com o ato de vivê-la. Os livros tornam-se o substituto seguro e controlado para a experiência, que é sempre mais confusa, imprevisível, suja e assustadora. É mais fácil analisar a crise de meia-idade de uma personagem de ficção do que enfrentar a nossa própria insatisfação. É o velho ditado que nunca perde a validade. Há quem saiba todos os nomes das árvores, mas não reconheça a floresta. Podemos dominar o conhecimento teórico, decorar datas, teorias e fórmulas, e sermos completamente cegos para o que se passa à nossa volta, para as nuances da natureza humana. Um acadêmico pode escrever um tratado brilhante e premiado sobre a fome, analisando as suas causas econômicas e sociais com precisão cirúrgica, e a seguir, ser grosseiro e impaciente com o empregado de mesa que se atrapalha com o seu pedido. Um crítico de arte pode dissecar a beleza sublime de um pôr do sol num quadro de Turner, usando um vocabulário técnico impecável, e não se dar ao trabalho de olhar para o céu verdadeiro ao final da tarde, sentindo aquele momento de quietude. O conhecimento tornou-se abstrato, desconectado do sentir. Isto leva-nos ao cerne da questão, que é a diferença crucial entre inteligência libresca e sabedoria humana.
A primeira é sobre acumular informação. É quantitativa. Pode-se medir em número de livros lidos, em diplomas na parede, em citações na ponta da língua. A segunda, a sabedoria, é qualitativa. É sobre saber o que fazer com toda essa informação. É sobre ter discernimento, empatia, humildade para admitir que não se sabe tudo e coragem para agir mesmo na incerteza. A sabedoria percebe que os livros são mapas, desenhados por quem já percorreu certos caminhos, mas a vida é o território, cheio de atalhos inesperados, becos sem saída não cartografados e estradas que o mapa nem sonha existir. Ficar só a admirar o mapa não te leva a lado nenhum. Pior, pode dar-te a ilusão de que conheces o caminho, quando na realidade nunca deste um passo sequer. A verdadeira educação, a que realmente importa e transforma, não acontece apenas entre as páginas de um livro. Ela é um processo dialético, uma dança constante. Acontece quando levamos as ideias que lemos para o mundo real e as testamos. Quando uma teoria sociológica nos ajuda a compreender uma dinâmica no nosso local de trabalho. Quando uma personagem de um romance nos dá a coragem para enfrentar um medo nosso. Quando uma metáfora de um poema nos ajuda a perdoar uma mágoa antiga. É esse o ciclo virtuoso. Ler, refletir, agir e depois voltar a ler com os olhos mudados pela experiência. A leitura deve ser um convite constante à humildade, não um motivo para a arrogância. Quanto mais leio, mais percebo a vastidão do que ignoro. Cada livro que termino abre a porta para uma biblioteca inteira de livros que não li. No fim das contas, os livros não existem para nos tornar superiores aos outros. Essa é a maior distorção do seu propósito. Eles existem para nos ajudar a entender que somos todos iguais na nossa condição humana, partilhada, cheia de dúvidas, medos, esperanças e contradições. Um livro bem lido não enche a nossa boca de palavras difíceis para impressionar. Abre os nossos olhos para a complexidade do mundo e o nosso coração para a simplicidade de ser gente. Conecta-nos à humanidade, não nos eleva acima dela. Portanto, sim, ler não é uma vacina contra a idiotice. Não há uma dose de Proust ou de Dostoiévski que imunize contra a arrogância, a falta de empatia ou a mesquinice. A leitura é, quando muito, um convite constante para deixarmos a idiotice para trás. Mas o convite só é verdadeiramente aceite se de vez em quando fecharmos o livro, respirarmos fundo e olharmos nos olhos das pessoas à nossa volta. Se sairmos da teoria e mergulharmos na prática desordenada da vida. A sabedoria de verdade, a que nos torna não só inteligentes, mas também bons, mora aí, no equilíbrio delicado e sempre inacabado entre o que lemos e, finalmente, como escolhemos viver.